Graças, paz, abençoados. Bendito seja o Deus eterno. O Cristo, Criador de todas as coisas no céu, na terra e debaixo da terra. Pelo menos a minha Bíblia diz que Ele criou todas as coisas espirituais e as coisas materiais. Diz que tudo foi criado por Ele e para Ele. Amém? Bendito seja Deus. Sou o irmão Van, aqui direto de Cabedelo, Nordeste, Paraíba, Nordeste brasileiro. Deus assim permitindo, estaremos juntos alguns minutos, 25 minutos, 20, meia hora, para debatermos ou estudarmos, examinarmos sem o sistema teológico religioso evangélico. Esse mata. Esse sistema religioso da escatologia futurista, esse sistema é falido. Bom, qual é o tema, irmão Van? Nós estamos estudando sobre escatologia consumada ou preterismo. Beleza? Amém? Aos meus amados mais novos inscritos no canal Metanoia da Graça, meus sinceros agradecimentos, e aos meus irmãos e irmãs, a minha amada irmã aqui de Campina Grande, irmã Elaine Soares, seus filhos, seus netos, sua família, que Deus abençoe grandemente, cada vez mais, lhe trazendo saúde, prosperidade espiritual e também prosperidade material. Amém? Para você e sua família. Meu querido e amado irmão Carlos Gomes, do canal Democracia Espiritual. Uma benção. Carlos Gomes, tá de pé o convite. Nesses dias, tá chegando o dia da gente tomar um café abençoado ali na Lagoa Rodrigo de Freitas, aqui no centro da capital, João Pessoa. Também meu querido e amado irmão Neucimar, do canal Voz das Nações em Graça. Neucimar, estou aguardando, viu? Seus vídeos são muito construtivos, são vídeos abençoados, de bons conhecimentos. Vamos produzir os vídeos, estou torcendo por você, assim como você me deu muita força, me mandava no WhatsApp, meus sinceros agradecimentos ao meu querido e amado irmão Neucimar. Canal Voz das Nações, vai lá, assiste, uma bênção. Tema, continuação do vídeo passado. Se você não assistiu, assista, que o tema é esse aqui, ó. Se a grande tribulação já aconteceu, Jesus já voltou, irmão. Essa história de dizer Jesus está voltando, isso virou um tema de filme de ficção científica. Eu gosto de ficção científica. E um dos temas é Jesus está voltando. É um filme abençoado, ficção científica, que estão produzindo no seio da religião evangélica. Então, se a grande tribulação, você futurista, Marcos, que escreve no meu canal, Marcos, obrigado, meu irmão, pela força que tu tem me dado, pelos teus comentários justos, honestos, cauteloso. Você é muito cauteloso, muito cuidadoso, com suas palavras, e estamos nos afinando. Quem sabe você desses dias estará defendendo biblicamente a escatologia consumada, Que Deus abençoe você grandemente. Pode comentar à vontade. Se a grande tribulação já aconteceu, Jesus já voltou. O texto é esse aqui, ó, Mateus 24, do versículo 29 ao 31. E hoje eu vou falar exatamente sobre isso aqui, ó. Imediatamente depois da angústia daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Eu já estou preparando um vídeo para falar sobre isso aqui, ó, sol, lua e estrelas. Literal ou não literal?
simbólico, alegórico, metafórico, parabólico. É aí que nós vamos ver. Uma coisa eu lhe garanto, esse texto não se pode interpretar, não ajuda em nada em você dizer que isso aqui é literal. Você está completamente errado nas suas convicções, na sua interpretação bíblica para dizer que esse texto aqui é literal. Vamos lá. Então, logo após ou imediatamente, né, depois da angústia daqueles dias. Ou seja, depois da angústia desses dias, vem isso aqui, ó, versículo 31, versículo 30, vamos colocar o versículo 30. Então, por fim, aparecerá no céu o sinal da vinda do Filho do Homem, e haverá grande lamentação em todos os povos da terra. Eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória, certo? Então, Filho do Homem vindo no céu, juízo. Vamos voltar para o versículo 29, que diz imediatamente. Bom, irmão, que aflições são essas? A escatologia, irmão Marcos, a escatologia do futuro, qual você defende, né? Parabéns pelas tuas convicções. Eu também já defendi a escatologia do futuro durante quase 30 anos. Mas depois que me veio a revelação, né, e eu fui com cautela, observando os textos, os capítulos, os contextos, né, as verdades que foram sendo extraídas, aí eu fui sendo convencido de que é mais lógico, né, é mais acertado se crer na escatologia consumada do que na escatologia do futuro. Na escatologia do futuro tem muitos erros e muitos furos e tem textos que não se batem, certo? Um desses é esse aqui, ó. Imediatamente depois da angústia daqueles dias. Que dias? Que angústia? A escatologia do futuro pega essa grande... Aqui está falando da grande tribulação em outra versão, e lança essa grande tribulação para o futuro. Perceba que Jesus não lançou esse texto para depois de 70. O futuro aqui foi o futuro dos discípulos. Ano, Mateus 24, Jesus estava ainda vivo, ano 32, ano 30, ano 33, né? Jesus estava se dirigindo, apontando para o futuro do ano 30, do ano 32 para o ano 30 do primeiro século da primeira era cristã. Aí sim, aí nós podemos dizer, o futuro deles antes de 70, depois de 70, seria, nós podemos ler como livro histórico. Se os teólogos, os doutores, os pós-doutorados, pós-PhDs, quisessem ser honestos com esta leitura, seria assim: imediatamente, olha só como seria a leitura hoje da Bíblia, depois de 70, imediatamente, depois das angústias daqueles dias, o sol escurecerá? Não, o sol escureceu. A lua dará a sua luz? Não, a lua deu a sua luz. As estrelas cairão. Futuro de 70? Não, já passou de 70. As estrelas caíram, com M no fim, caíram do céu. E os poderes do céu foram, tudo no pretérito, foram abalados. Beleza? Agora vamos para cá. Então, que tribulação foram essas? Exatamente essa daqui que Jesus estava falando, ó, que iria acontecer, aliás, que aconteceu, né, que iria acontecer em 70 e que aconteceu no ano 70, Lucas capítulo 21, a partir do versículo 20. Olha a grande tribulação aqui, né, escrita por Lucas. E quando virem Jerusalém, meu amado Marcos, Jerusalém, cercada de exércitos, saberão, essa foi a grande tribulação profetizada por Jesus. Não existe outra, ele disse, não houve e nem haverá. E quando virem Jerusalém cercada de exércitos, saberão que chegou a hora. Jesus disse, nem aquele nem dia
e nem hora, pertence ao Pai. Mas Jesus revelou aqui, ó, saberão que chegou a hora, foi revelado a hora. Quando é que eles iriam perceber? Quando eles vissem Jerusalém cercada do exército romano, beleza? Chegou a hora de quê? De sua destruição, a grande tribulação. 21. Então, quem estiver na Judéia, veja que o texto é histórico, é pretérito. O texto, ele é um texto baseado na história, numa história passada, de um povo passado, né? Perceba. Então, quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver na cidade, saia. E quem estiver no campo, não volte para as cidades. 22. Pois aqueles dias serão os dias de vingança para o povo judeu. E as palavras proféticas das Escrituras se cumprirão no futuro, porque é ano 30, ano 32, se cumprirão em 70, o futuro dos discípulos, e Jesus estava apontando para o ano 70, se cumprirão. Ao 23, que dias terríveis, grande tribulação para os judeus do ano 70, serão aqueles para as grávidas e para as mães que estiverem amamentando, pois haverá calamidade na terra e grande ira contra este povo. A ira de Deus foi contra os judeus do primeiro século. 24. Serão mortos pela espada ou levados como prisioneiros para todas as nações do mundo. E Jerusalém, atenção futuristas, Jerusalém será pisoteada, ou seja, Jerusalém foi. Todos os verbos aqui têm que ser lançados para o pretérito. Foi pisoteada pelos gentios até que o tempo deles chegue ao fim, beleza? Voltando para Mateus capítulo 24, versículo 29, agora eu quero falar sobre esse termo aqui, ó, imediatamente. Vamos lá. Então, no vídeo passado, eu falei sobre a grande tribulação que houve no ano 70. Assista ao vídeo passado e depois volta para esse, para você entender. E foi a grande tribulação, as aflições, a vingança, a ira de Deus sobre os judeus, chamado grande tribulação, conhecida também como grande tribulação, ou grande aflição, ou ira, foi única, nunca houve antes de 70, e depois de 70, disse Jesus, nunca haverá. Jesus não é mentiroso. Eu acredito que Jesus seja a verdade, falou a verdade. Depois de 70, quem disse isso foi Jesus. Está aqui, ó, essa ira, essa grande tribulação, Mateus capítulo 24, versículo de número 21. Olha o que Jesus fala sobre a grande tribulação que houve no ano 70. Se ainda vai haver, pois haverá mais angústia que em qualquer outra ocasião, desde o começo do mundo. E nunca mais haverá angústia tal grande. Nunca mais. Houve em 70 e nunca mais. Entendeu aí agora? É fácil ou não é a escatologia consumada? Voltando para o versículo 29, aí a gente diz, logo após, ou como está escrito aqui, imediatamente, né? Depois, imediatamente, depois da angústia daqueles dias, ou daquela grande tribulação que houve no ano 70, Jesus voltou. Agora, preste atenção aqui. Logo após ou em seguida, Mateus usou, presta atenção aqui, para imediatamente ou logo, certo? Imediatamente ou logo, Mateus usou um advérbio eitheos. Está aqui, ó. Vou mostrar para você na língua grega. Olha, ele aparece aqui, ó. Pronto, aqui, ó. Em azul, presta atenção aqui. Este é o advérbio eitheos. E o que significa esta palavra eitheos? Vou dizer já para você. Logo, imediatamente, certo? Depressa. Então ele diz assim, ó, eitheos de metá, tem telipsin, tom remeron. Então, logo depois da tribulação ou aflição, né, daqueles
dia, se referindo à perseguição de Roma aos judeus, né, a catástrofe, né, a mortandade, né, os milhões, mais de 1 milhão de judeus morreram naqueles dias de tribulação, né, de aflições, de dor. Então, o termo que aparece aqui, o advérbio é Eiteus. E o que é que significa este Eiteus, irmão Van? Significa isto aqui, ó, Eiteus. Aí você vem para cá e você vai ver Mateus capítulo 24, versículo 29. Eiteus, lembra lá? Aquela palavrinha azul no grego, ali estava no original, língua grega, original. Imediatamente. E o que é que isso significa? Tem a ver com a volta de Jesus. O texto diz, imediatamente, logo após, né, a angústia daqueles dias, o sol escureceu, tal. Aí você vem para o versículo de número 30 e você vai entender que logo após, imediatamente, aparecerá no céu o sinal o sinal da vinda do Filho do Homem, e haverá grande lamentação entre todos os povos da terra. Eles verão o Filho do Homem vindo, Eiteus, logo após, beleza? Em seguida ou imediatamente. Agora, Eiteus, a palavra que aparece lá no versículo 29, certo? Aqui, ó, imediatamente, Eiteus, neste contexto aqui, foi usado para imediatamente, de vez, sem intervalo de dias. Sem intervalo de dias. Por exemplo, aqui, ó, Mateus capítulo 24, versículo de número 20, Eiteus significa isso, sem intervalo de dias. Orem, Mateus capítulo 4, capítulo de número 4, versículo de número 20. Eiteus significa isso aqui, ó, logo, imediatamente. Por que Jesus? Porque nós afirmamos que Jesus veio logo, depressa, no ano 70. No mesmo instante, deixaram suas redes e o seguiram. Instantes. Para você que é futurista, instante aqui dura quantos séculos? Ou durou quantos séculos para estes homens, os pescadores, os discípulos, deixarem sua rede e seguir Jesus? Quantos séculos? Se aqui durou séculos, aí lá também pode durar, pode estar durando séculos. Mas se aqui foi logo depressa, em instante, a vinda de Jesus também foi imediatamente as aflições que ocorreu no ano 70. Outro texto também, versículo de número 20, agora o versículo de número 22. 22. Eles também o seguiram de imediato. Imediato, Eiteus. Imediato para você futurista. Quantos anos para imediato? Quantos séculos? 2000 anos? 2050 anos? 3000 anos? Se aqui vai durar, se lá imediatamente as aflições, a tribulação que ocorreu no ano 70, que todos os teólogos dizem que ali houve uma grande tribulação para os judeus do primeiro século. Se ali está durando 2000 anos, aqui também vai durar 2000 anos, porque é o mesmo termo grego Eiteus, para logo, depressa, e outra. E o pior, sem intervalo de dias ou de tempo, beleza? E eles também o seguiram de imediato. Para seguir Jesus, quantos séculos, futurista? Responda aqui, por favor. Atos capítulo 19, mais um texto também que fala sobre Eiteus, logo em seguida, imediatamente. Atos capítulo de número 19, versículo de número 9, versículo 18. Olha o que diz. No mesmo instante, algo semelhante a escamas caiu dos olhos de Saulo e sua visão foi restaurada. Então ele se levantou e foi batizado. No mesmo instante. Instante para você. Quantos séculos você que é do futuro que defende? Ah, irmão, mas aqui lá é porque lá está falando de Jesus. O que vale, meu irmão, é a palavra dentro do seu contexto. O que vale é que aqui, instante aqui, Eiteus, lá para logo depressa das aflições,
também é eiteos, é o mesmo termo grego, e dentro do mesmo contexto, com o mesmo objetivo, informar que é imediatamente, de vez, sem intervalo de dias. É isso que o texto de Mateus 24, 29 está dizendo. Versículo de número 20, olha só. 20, logo começou a falar de Jesus nas sinagogas, dizendo, ele é o Filho de Deus. Logo para você aqui que é do futuro, a escatologia do futuro, quantos séculos? 2.000 séculos? 2.500 séculos? Se logo aqui foi rápido, não durou horas ou dias, lá também, do mesmo jeito. Eu vou mostrar a você, capítulo 24, 29. Logo depois das aflições daquele dia, Jesus voltou, certo? E o versículo de número 34 diz, Pedro lhe disse, Enéas, Jesus Cristo cura você, levante-se e arrume sua maca, e no mesmo instante ele se levantou. Mesmo instante para você que é do futuro, a escatologia futurista, que Jesus ainda vai voltar. Mesmo instante para você, quantos séculos, meu irmão? Seja sincero, mesmo instante? 2.000 anos? 3.000? 4.000 anos, 2.500, quantos séculos? Se aqui, no mesmo instante, as aflições daqueles dias, depois da grande tribulação, logo depois da grande tribulação, imediatamente, de vez, significa eiteos, está lá, a palavra eiteos no grego, significa sem intervalo de dias. Eiteos, voltando para cá agora, Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 20. Você entendeu os textos que eu lancei? Volta o vídeo para entender. Aí você vai entender isso aqui, ó. Imediatamente, depois da angústia daquele dia, Jesus voltou. Houve a grande perseguição dos romanos sobre os judeus, certo? E a volta do Filho do Homem, completando o juízo sobre Israel e algumas nações do primeiro século. Está aqui, ó. Imediatamente depois da angústia, imediatamente, eiteos, um ponto temporal, né? Imediatamente, subsequente a um ponto temporal prévio. Ou seja, esta palavra imediatamente significa imediatamente, de vez, incontinente, sem demora, sem interrupção, e sem intervalo de tempo. Irmão, não tem como esconder debaixo do tapete, não tem como você negar, né, que Jesus voltou em 70. Todos os acontecimentos, todos os verbos, todos eles, Jesus estava lançando, se referindo para o ano 70. Aqui o ano 30, ano 70. E tem mais, quando ele diz, não passará esta geração, uma geração profética para os judeus durava 40 anos. 40 anos. Agora, você vê, vamos supor que ele estava do ano 32, aqui é mais correto, para o ano 72, que foi o fim da grande tribulação, ano 72, 40 anos. Se aqui foi ano 30, ano 70, que foi o período onde estourou mesmo, né, a invasão dos exércitos romanos e os seus aliados, né, na cidade de Jerusalém. 40 anos, um ano profético para os judeus. Então, não passará esta geração, Jesus se dirigiu à geração, e outra, Geneá, geração de contemporâneo, inegável. Então, aqui, certo? Essa palavra aqui, ó, imediatamente, Jesus veio depois da grande tribulação ou aflição. Podemos ver isto aqui, neste versículo aqui, ó, Mateus 8:3. Olha o que diz Mateus capítulo 8, versículo de número 3, que diz: Jesus estendeu a mão e tocou nele. Eu quero, respondeu, seja curado e fique limpo. No mesmo instante, aqui, ó, eiteos, mesmo instante, palavra grega para dizer imediatamente, sem interrupção e sem intervalo de tempo. Eu pergunto para você, futurista, quantos, se você disser que isso aqui está durando mais de 2.000 anos, aí eu acredito que a escatologia futurista está certa, está correta. Mas, se aqui, no mesmo instante,
Eiteus, que é o mesmo termo grego, advérbio usado lá para a vinda de Jesus em Mateus 24, 29, não durou, não teve interrupção, foi sem intervalo de tempo. Então Jesus, meu irmão, comprovadamente, biblicamente, historicamente, Jesus veio no ano 70. Mateus 13, versículo 5, olha só, Mateus 13, versículo de número 5. Outras sementes caíram em solos rochosos e, não havendo muita terra, germinaram rapidamente. Rapidamente. Quantos séculos, doutor? Do futuro. Você que defende Jesus rapidamente? Eiteus. Eiteus, palavra grega para dizer que Jesus voltou logo. Mateus 24, versículo de número 29. Imediatamente, logo após. Logo, eiteus, sem intervalo de tempo. Atos capítulo 2, espero que seja isso aqui. Atos capítulo 2, versículo 10. Vamos ver aqui. Vamos para Apocalipse. Apocalipse. Tem outros, mas você lê Atos 2, 10 e lê aqui Apocalipse, para ganhar um tempinho aqui, capítulo 4, versículo 2. Presta atenção aqui, você que defende a escatologia do futuro. E no mesmo instante fui tomado pelo Espírito e vi o trono no céu, alguém sentado nele. No mesmo instante, quantos séculos para João subir, aos céus? Versículo 1, olha só. Então, quando olhei, vi uma porta aberta no céu, e a mesma voz que eu tinha ouvido antes falou comigo como um toque de... como um toque de trombeta. A voz disse: suba para cá, e eu lhe mostrarei o que acontecerá depois destas coisas. Aí o 2, e no mesmo instante eu fui tomado pelo Espírito e vi o trono no céu e alguém sentado no céu. Suba para cá. Mesmo instante, quantos séculos para João subir para o céu? A voz disse: suba para cá. Eu vou entender como literal aqui. Não vamos simbolizar, dizer que isso aqui foi uma parábola, Vamos literalizar isso aqui. O anjo disse, a voz disse: João, sobe para cá. Suba, João. E no mesmo instante, fui tomado pelo Espírito e vi o trono no céu, alguém sentado no trono. No mesmo instante, quantos séculos para João subir? Aí você vai dizer: não, mas aqui foi rápido. João foi tomado em espírito e foi em instante, no nosso linguajar, no nosso entendimento, instante, não é rápido, depressa, sem demora, sem intervalo de tempo, sem interrupção, imediatamente, incontinente, sem demora, E por que aqui vocês, futuristas, não consideram aqui também como mesmo instante? Aqui, ó. Imediatamente, eiteus, termo grego, mostrei para você o termo grego para dizer imediatamente, de vez, incontinente, sem demora, sem interrupção e sem intervalo de tempo. Porque João foi tomado depressa, subiu, já estava no céu, sem demora nenhuma, e porque aqui, imediatamente, depois da angústia daqueles dias, o sol escureceu, tudo isso aqui, uma linguagem simbólica, falando de autoridades aqui na terra. Então, por fim, aparecerá no céu o sinal da filha depois da aflição, imediatamente a aflição. E haverá grande lamentação entre os povos na terra, terra de Israel. Eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens. Por que aqui imediatamente vai estar durando mais de 2000 anos? E os outros textos que eu mostrei para você foram rápido, depressa, sem demora. Importante aqui, Jesus não enganou seus discípulos em hipótese nenhuma, de maneira nenhuma. E nem mentiu para ele dizendo que ia voltar depressa, rápido, sem demora. Seus discípulos, não mentiu para seus discípulos. A volta de Jesus, preste atenção, a volta de Jesus seria iminente para os discípulos. No ano 70, foi iminente para os discípulos. No ano 70, Jesus voltou. Então, para nós,
né? Hoje nós dizemos, a volta de Jesus será iminente. Isto é uma calúnia, isto é uma defamação às Escrituras, isto é uma aberração dizer que a volta de Jesus será iminente, isto é uma loucura, isto é um desprazer quando você diz isso, em ouvir isto, e isto é fake, e isto é uma mentira, e isto é um engano dos pastores nos dias de hoje. A volta de Jesus foi iminente, depressa, sem demora. Você quer ver uma coisa? Olha só, vou mostrar para você, ó. Rapidamente você vai ler aqui, ó. Presta atenção à ligação dos textos. Imediatamente depois da angústia daqueles dias, imediatamente Jesus voltou. Aí você vai dizer, pô, vamos provar com outros textos. Veja como seria rápido, depressa, sem demora, imediatamente. Para a gente fechar aqui, ó. Apocalipse capítulo 1, vamos agora trabalhar em cima de Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Leia aqui, por favor. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar a seus servos os acontecimentos que ocorrerão em breve. Breve aqui é um termo grego para dizer rápido, depressa, sem demora, sem intervalos de dias, né? Interrupção, ou seja, foi rápido, depressa, sem demora. Está ligado com Mateus 24, 29, imediatamente das aflições, Jesus voltou. Sim ou não? Sim. Versículo 3, não gostou desse? Vamos para esse. Feliz é aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes são aqueles que ouvem sua mensagem e obedecem ao que ele diz, ao que ela diz, pois o tempo, aqui ó, depressa, rápido, sem demora, está próximo, imediatamente as aflições, porque o tempo estava, deixa eu olhar aqui, irmão, beleza, tem que estar o sinalzinho verde. Da outra vez eu perdi um vídeo porque estava, já tinha acabado a sua bateria, mas está renovada, está verdinha, vamos lá. Então, está próximo, liga com imediatamente as aflições. Não gostou desse? Não gostou desse? Vou lhe dar um melhorzinho. Capítulo 2, versículo 5 de Apocalipse. Capítulo 2, versículo de número 5. Vá até o final do vídeo. Diz assim, veja até onde você caiu. Arrepende-se e volta a praticar e praticar as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei seu candelabro de seu lugar entre as igrejas. Virei até você. Jesus prometeu a vir a quem? A nós ou à igreja do primeiro século? Lê o contexto do começo desta igreja. Leia que você vai entender. Eu vou correr aqui para a gente não atrasar muito, o vídeo não ficar muito longo, certo? Versículo 16. Versículo 16 do capítulo de número 2. 16. Olha o que é que diz o versículo 16. Portanto, arrepende-se, ou virei subitamente até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Subitamente. O que é subitamente? De súbito para você? 2000 anos? Você que é do futuro, defenda isso aqui. Defenda esses textos que eu estou mostrando para você. Capítulo 3. Não gostou desse? Vamos para o capítulo 3. Capítulo 3, versículo de número 11. E leia em outras versões. Venho em breve. Breve para você. Quantos mil anos? Quantos séculos? Para você, futurista. Venho em breve. Apegue-se ao que você tem, para que ninguém tome a sua... Jesus estava falando comigo, com os doutores, com os pastores de púlpito dos dias de hoje, os mentirosos, ou com a igreja do primeiro século, a igreja que estava na região da Ásia Menor, as 7 igrejas da Ásia Menor. Eu acredito que ele estava falando com as 7 igrejas da Ásia Menor. Agora, não gostou também desse, porque disse que vem em breve? Vamos ver se encontra um que Jesus vai demorar. Capítulo 22 do Apocalipse, versículo 6. Versículo 6, que diz: então o anjo me disse, tudo que você ouviu e viu é digno de confiança e verdadeiro. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para dizer aos seus servos o que acontecerá daqui a mais de 2000 anos. Breve para você. Se você quiser, você que é do futuro, procura saber o que significa breve aqui na língua grega. E depois escreve aqui para mim, por favor, me ajuda aí, tá certo? Breve para você, futurista. Quantos séculos? Não gostei desse também, irmão, porque fala de breve. Encontre um aí que diz que Jesus iria demorar. Vamos para o versículo 7, capítulo 22, versículo 7.
Vejam, eu venho em breve. Melhorou? Não, irmão Van. Em breve, mas não. Encontre um versículo, irmão Van, no Apocalipse, que fala que Jesus iria demorar. Veja que bate com Mateus 24, versículo 29. Certo? Aí você vem aqui, versículo 8. João, aí o versículo 9 diz: mas ele disse, não faça, eu sou teu conservo, né, o que obedeçam. Agora, olha o versículo 10. Em seguida disse, não lacre com selo as palavras proféticas deste livro, Apocalipse, porque o tempo vai demorar. Vai. Remeras polás, quer dizer, um tempo longo. Não, aqui diz o quê? O tempo está próximo. Beleza? Aí, mas irmão, não gostei desse não, irmão, porque fala negócio de tempo próximo, Jesus iria vir em 70, esse negócio está dando para mim não, está me deixando doido. Versículo de número 12, vamos para o versículo 12 do Apocalipse. Vejam, eu venho em breve e trago comigo a recompensa para retribuir a cada um segundo, a cada um de acordo com seus atos. Breve, eu venho em breve, irmão, mais claro do que isso, só o sol brilhando de meio-dia, não tem, a não ser que eu desenhe para você que é do futuro, que Jesus voltou no ano 70, o Apocalipse foi escrito nos primeiros meses, talvez os primeiros dias do ano 70. No vídeo passado eu mostrei para você a data 12 de alguma coisa, sei 12 de outubro, alguma coisa assim, quando foi realmente, né, o acocho da grande tribulação sobre o povo de Israel na cidade de Jerusalém. Está no vídeo passado. Bom, para a gente fechar isso aqui, versículo de número 20, quem sabe eu vou encontrar um versículo dizendo que Jesus voltou breve. Vamos lá. Versículo 20. Aquele que é testemunha fiel de todas estas coisas diz, sim, venho em breve. Jesus voltou no ano 70. Não há um versículo, um texto, uma insinuação dizendo que Jesus iria demorar. Voltando lá, para a gente fechar esse para você entender, capítulo 24 de Mateus, versículo 29, aparece esta palavra aqui, ó, imediatamente ou logo após. Esta palavra imediatamente ou logo, né, significa, é uma palavra grega, eitheos, certo? Que significa imediatamente, de vez, incontinente, sem demora, sem interrupção e sem intervalo de tempo. Jesus voltou no ano 70, o ano da primeira era cristã do primeiro século. Próximo estudo, irmão Van, beleza? Volta o vídeo, né, para você entender direitinho e ter respaldo bíblico para mostrar para os seus irmãos, amigos e queridos que Jesus voltou no ano 70, sem dúvida nenhuma. Próximo estudo, Mateus capítulo 24, versículo 29, que fala sol, lua e estrelas. Podemos considerar esse texto aqui como literal ou simbólico? O que você me diz? Escreve aqui. Deixa teu like, ajuda irmão Van, deixa teu like, compartilha, assista do começo até o fim e não é inscrito, dá uma força, faça esse canal crescer para a glória de Deus com a tua ajuda. Até o próximo vídeo, assim o soberano permitindo. Paz do Cristo eterno.